Nós vamos passar, então, para a composição da mesa da conferência, do evento, que será, o tema será Comunicação e Conflitos Sociais, Mídia e Progresso Moral, a Dinâmica do Reconhecimento, que será proferida pela professora doutora Rosilei Maia. Então, para ser o debatedor desta mesa, aliás, a debatedora desta mesa, nós vamos chamar a professora doutora Rosalie Brito. Professora Rosalie, que é doutora em Ciências Sociais, na área da concentração da Antropologia, pela Universidade Federal do Pará. É mestre em Comunicação, na área de concentração em Teoria e Ensino da Comunicação, pela Universidade Metodista de São Paulo. Graduada em Comunicação, Habilitação Jornalismo, também pela UFPA, jornalista e professora associada da Faculdade de Comunicação, professora do Programa de Pós-Graduação Comunicação Cultura da Amazônia, do PPG-Com, UFPA, vice-líder do Compoa, onde coordena a linha de pesquisa Jovens, Práticas Comunicacionais e Participação Política. Suas temáticas de pesquisas dão ênfase à interface entre a comunicação política e relações de poder, comunicação e dinâmicas culturais urbanas, na Amazônia, formas de socialidade, produção e identidades de comunicação, jovens, práticas comunicativas e participação política e interfaces da comunicação com a antropologia. Então, vamos passar a palavra para a professora Rosalie, que vai coordenar e vai apresentar a nossa convidada especial. Alô. Bom, boa tarde a todas e todas. A gente retoma, então, a programação do simpósio, né, nesse momento de culminância em que a gente conta com a participação muitíssimo especial da professora Rosilei Maia, que eu quero chamar aqui à mesa, né? Professora Rosilei, que é uma referência nos estudos. Realmente é uma honra tê-la conosco aqui, né? Professora Rosilei, que é uma referência nos estudos de mídia, política, esfera pública, né? E toda essa reflexão que conformou de algum tempo para cá, sobretudo após as eleições presidenciais de 89, um campo novo, extremamente fértil, né, de reflexão dentro da comunicação, que é justamente essa interface entre comunicação e política. Então, sem mais delongas, para que a gente possa aproveitar justamente esse tempo, não só para a conferência da professora Rosilei, mas, sobretudo, também para o debate depois, né? Eu vou passar a palavra para ela, só queria, antes disso, apresentar seu brevemente seu currículo, e depois dizer como é que a gente vai funcionar agora no período da tarde. Bom, a professora Rosilei é professora titular do Departamento de Comunicação Social da UFMG, como nós todos sabemos. Obteve seu mestrado e doutorado em Ciência Política pela University of Nottingham, na Inglaterra, em 1989 e 92, respectivamente, e pós-doutorado no Boston College, nos Estados Unidos, entre 2010 e 2011. Atualmente coordena projetos de cooperação bilateral com a Universidade de Mannheim, na Alemanha, e Universidade Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É editora associada do International Encyclopedia of Political Communication e líder do grupo de pesquisa em mídia e esfera pública da UFMG. E, para além desse currículo, sem dúvida, ela é uma pesquisadora que tem contribuído enormemente para o avanço, né, do conhecimento na área de comunicação, especificamente nesse recorte de comunicação, política, esfera pública. E, enfim, passo a palavra para ela
que vai proferir sua conferência sobre comunicação e conflitos sociais, mídia e progresso moral, a dinâmica do reconhecimento. Muito obrigada, professora, pela sua presença. Rosalie, é um prazer estar aqui. Obrigada pela apresentação. Eu disse na mesa, na parte da manhã, da minha felicidade de estar aqui. Eu reitero que realmente eu sou muito grata ao convite, senhor Rosalie, da professora Danila, por diversos motivos. Entre eles, a parceria entre a UFMG e a UFPA e diversos projetos que a gente tem desenvolvido colaborativamente. Então, realmente, é uma grande satisfação estar aqui. Eu pensei em desenvolver a minha reflexão a partir de algumas questões. A primeira dela, já que somos da área de comunicação, por que observar as lutas por reconhecimento no ambiente dos mídias? Aqui está mídias de massa, mas mídias de um modo geral, internet, redes sociais. Por que, de um modo geral, estamos mais propensos a olhar para as operações de poder, de exclusão, né, e de formas de dominação do que propriamente atitudes de reconhecimento? A questão seguinte seria como compreender e como captar, observar e, de alguma forma, mensurar essas formas de reconhecimento e de ausência de reconhecimento. E, por fim, uma questão central nessa discussão, que é a questão do progresso moral. O que significa falar em progresso moral na sociedade contemporânea, diante, não é, da diversidade ética, de sistemas valorativos distintos e etc. Eu vou começar não exatamente pela primeira pergunta e, de uma certa maneira, eu vou tomar o caminho mais longo, né? Então, eu propus aqui iniciar falando dos padrões de reconhecimento, os conflitos sociais, como uma agenda de pesquisa, para tentar pensar os mídias nesse cenário teórico, focalizando a questão do progresso moral. Então, para falar, né, da teoria do reconhecimento, eu acho que foi bem feliz eu estar agora aqui após a mesa da manhã, porque tanto o Leandro quanto a Danila e a Janine já apresentaram os elementos fundantes da teoria do reconhecimento. E eu vou apontar aqui, destacar que a teoria do reconhecimento ela está baseada em 3 pilares fundamentais, né? Primeiro, é essa ideia de uma reconstrução das lutas ou da modernidade como um fato histórico. O que significa isso? Os nossos padrões contemporâneos, não é, de ética, de entendimento, de padrões de reconhecimento ou de ausência de reconhecimento, eles não são aleatórios, eles não são fortuitos, eles não estão aí por acaso. Então, devemos vê-los como resultado de lutas anteriores, não é, que nos levaram a ter a consciência dos padrões que utilizamos atualmente, não é, os padrões éticos, de como devemos tratar as pessoas, o que é adequado, o que não é adequado, e etc. Então, um outro aspecto dentro dessa reconstrução da modernidade, como um fato histórico, seria ver as instituições não só como disciplinadoras e moldando os indivíduos, não é, mas aí como a perspectiva de Foucault, em grande parte, nos convida a pensar, mas também como expressões de reconhecimento. E tentar ver essas dimensões como um conflito ou como tensões permanentes, né? De acordo com Honneth, devemos procurar pensar as lutas por reconhecimento como um processo incessante, contínuo, de fim aberto, que nunca se concretiza. Então, cada momento de reconhecimento, ele comporta uma dimensão de não reconhecimento e algumas formas de reconhecimento. Então, para ilustrar, né, a gente poderia dizer, pensando aí também na questão de um progresso moral, como é que podemos entender isso, fazendo uma breve reconstrução aqui histórica,
né, os primeiros movimentos buscando autonomia, inserção na arena política, o status de cidadãos, se deu em grande parte no ideário liberal, não é, da burguesia, mudando toda uma concepção de cidadão e de participação política, que logo na sequência foi reivindicada também pelos trabalhadores. Não é? Então, uma das grandes lutas é, para se constituir como cidadãos, nós, trabalhadores, também devemos fazer parte dessa comunidade política. Se um dos critérios é a propriedade ou o estudo formal, a noção de cidadania pela qual lutamos e reivindicamos vai além dessas dimensões, então relativiza aí a questão da propriedade ou do ensino formal para incluir os trabalhadores. Na sequência, as mulheres também, né, demandam uma ampliação da cidadania para além, não é, do ambiente do trabalho ou da questão de gênero, né, dos homens, e toda uma luta aí para que as mulheres também fossem consideradas moralmente capazes, imputáveis, com conhecimento suficiente para participar dessa comunidade política. E aí a gente pode ir vendo a sucessão de lutas para ampliar, não é, essa noção de cidadania, de direitos, de membros dessa comunidade política, a partir, né, das lutas pelos direitos raciais no mundo inteiro, as lutas pela não colonização, agora pelas pessoas, né, do mesmo sexo, atualmente uma luta, não é, das mulheres sobre o assédio sexual, em que nos reconhecemos como parte afetada de um problema contemporâneo, onde definir qual é o problema, como queremos ser tratadas, qual a noção de respeito, de atitude que demandamos como adequada, como justa, como correta. Então, essa é uma forma de traduzir, não é, de que essas demandas que nós temos contemporaneamente, elas não surgiram do nada, mas são herdeiras de lutas do passado, onde as demandas por reconhecimento vêm sendo reconfiguradas e constituindo o nosso senso mais básico de respeito, de como queremos ser tratados, de, né, aí em diferentes esferas. Então, dentro dessa perspectiva da teoria do reconhecimento, em grande parte ela está calcada na teoria do Habermas, né, onde olha-se para o reino do dia a dia, das nossas relações sociais, também como um reino moral, né? O Honneth, ele foi colaborador do Habermas, foi um pupilo, então, em grande parte, ele abraça, né, essa virada intersubjetiva que a Janine tratou um pouco, e na mesa, né, da manhã também, o paradigma, né, de quais são os critérios para lidar com o conflito de maneira democrática e, sobretudo, o foco do Honneth, para além do Habermas, é ver as relações sociais, como que isso incide no desenvolvimento das pessoas e na relação prática que elas têm com elas próprias para se reconhecer. Isso foi tratado pelo Leandro, né, como sujeitos que desenvolvem a autoconfiança, que são potentes com as suas próprias intuições e que, portanto, se colocam de maneira confiante diante dos desafios do mundo de um modo geral. Como sujeitos de direito, então, assim, nos reconhecemos como pessoas dignas de direito, que podemos fazer definições e ser respeitados nessas definições em igualdade com os demais, numa perspectiva de uma paridade, de um status de cidadãos, não é, a despeito de tantas diferenças nas outras dimensões, e também a dimensão das contribuições para a sociedade, que nos levam a ter a estima do nosso trabalho, do nosso empenho, dos nossos resultados, que são construídos socialmente, né? Então, essa dimensão intersubjetiva, ela é fundante da teoria do reconhecimento, e somos capazes de nos desenvolver de maneira positiva, íntegra, na medida em que as respostas sociais ou o tratamento dos outros na sociedade
o olhar dos outros nos constitui de maneira positiva, integral, saudável, de acordo com nossa própria percepção também, né? Então, essa dialética, né, do reconhecer e ser reconhecido pelos outros. Na sequência, então, essa é uma dimensão de uma reprodução ética e moral, não é, que se constitui no dia a dia. Depois eu retomo esse ponto para mostrar qual é a especificidade do Honneth nessa dimensão, onde ele procura desenvolver o que ele chama de um conceito formal de ética. Esse é um conceito, não é, que surgiu, foi alvo de diversas críticas e desentendimentos e confusões, não é, como numa sociedade pluralista, diversa, podemos falar de um conceito formal de ética. A ideia básica é que tanto a autonomia quanto a autorrealização fornecem esses elementos, esses princípios de reconhecimento, onde o conteúdo é vazio. O conteúdo deve ser dado pelos diferentes grupos que querem se emancipar, pelos sujeitos e pelos grupos, e aquilo que eles definem como próprio e adequado para o bem viver, né? Então, é um conceito que fala da forma, portanto, da autonomia e da autorrealização, sendo que os conteúdos serão conferidos de maneira dinâmica e diversificada pelos diferentes grupos, diferentes momentos, as diferentes eras e etc. Aí chega nessa dimensão que me parece que articula esses outros pontos que eu apontei, né, da luta constante, das tensões entre a instituição e as demandas dos grupos. As instituições são vistas como sempre precárias, míope, nunca concedem o reconhecimento necessário e devido e demandado pelos grupos, mas, ao mesmo tempo, esses princípios, eles criam o que ele chama de aqui está o termo em inglês, né, um surplus de reconhecimento, que a gente poderia interpretar como uma cota extra de reconhecimento. Né? Então, se formos pensarmos naqueles exemplos iniciais, né, primeiro, uma demanda de reconhecimento com o status de cidadãos, que foi demandado pelos trabalhadores, criou uma cota extra para que as mulheres falassem, que também demandassem um reconhecimento como cidadãs, com status de cidadãs, e que, portanto, ainda que a realidade existente criassem obstáculos para que elas participassem em igualdade com os homens na condução da vida política, discutissem sobre problemas comuns, definissem o destino coletivo, elas estavam fora dessa esfera política. Aquele reconhecimento que era dado aos homens projetava essa cota extra de reconhecimento que era projetado como algo possível no horizonte futuro. E é exatamente essa cota extra, né, que cria a demanda para uma reivindicação, para ampliação dessas esferas de reconhecimento e uma melhor e maior inclusão desse sujeito nessas diferentes esferas, né, aí do direito, do trabalho ou das esferas íntimas. Então, isso chega, né, é a tradução do Honneth de um elemento central na teoria crítica, que é esse nome, né, a transcendência na imanência, que eu lembro do Leandro de manhã, que são desses conceitos também que a gente lê 3 vezes para entender melhor. Né? Então, é algo que diz respeito da dialética, ou seja, são exatamente as condições existentes, muitas vezes opressoras, que causam dominações e danos, que têm o potencial de transformação e de transcendência dessa própria situação. Né? Então, o Honneth, cada um a seu modo, né, desde a primeira geração da escola de Frankfurt, com Adorno, Horkheimer, né, depois o Habermas, eles sempre estão preocupados, né, em desenvolver um tipo de teoria social, pensando na emancipação e como criar os critérios normativos para essa transformação e para essa transcendência social calcada na própria realidade existente. Né? Então,
eu vou voltar a esse aspecto aí, para mostrar qual é o caminho que Honneth toma para pensar essa transcendência na imanência. Então, aqui a gente entra no livro do Honneth, que é o mais conhecido aqui no Brasil, A Luta por Reconhecimento. Né? Como eu falei, devemos pensar nessa luta sempre como um estágio provisório, né, em que uma parcela de reconhecimento ela é conquistada, mas ela é sempre precária, sempre limitada, sempre não satisfatória, e é exatamente essa negação de direitos, de não reconhecimento ou de reconhecimento distorcido, ligado a essa noção, né, daquilo que os sujeitos vislumbram como um reconhecimento mais adequado, mais amplo, tanto para a autorrealização, quanto para uma inclusão mais perfeita na sociedade, como membros iguais, né, nessa comunidade. Então, aqui eu acho que a base do Honneth ela é muito profícua, muito potente, muito sedutora, por articular diferentes dimensões que nas ciências sociais, ou na filosofia política, ou na teoria política, estão separadas. Não é? Então, ele tem uma dimensão aí que confere uma atenção muito grande à vida dos sujeitos no dia a dia, às experiências pessoais, aquelas que podem ser contadas em primeira pessoa, né, como você vivencia a sua vida, quais são os seus dramas, os seus sonhos, as suas ambições, os seus anseios e quais são os obstáculos. O que te impede, cria sofrimento, sobretudo a ideia do Honneth, né, eu acho que ela é sedutora por isso, ela foca no sofrimento, ela foca no que causa dano, no que causa humilhação, no que causa desrespeito, inferiorização. Então, né, pensar no mundo e transformar o mundo nessas, né, com essa visão, olhando para esses danos e para esses sofrimentos, eu acho que para nós das ciências sociais e para vários grupos é absolutamente sedutor. Então, ele conecta essa experiência do dia a dia das pessoas, focada nessa dimensão do dano e do sofrimento, com um aparato jurídico, não é? Onde, então, é o reino que confere juridicamente o status para assegurar a liberdade das pessoas, as condições para se autorrealizar e impor isso como uma condição vinculante para toda a sociedade, pensar esse projeto como um projeto colaborativo que diz respeito a todos, de toda a sociedade que se pretende democrática. Então, o problema não é visto como de um sujeito ou de um grupo, mas diz respeito a toda a sociedade, que sociedade queremos construir, quais os direitos, as garantias, as liberdades, como uma sociedade devemos assegurar. Então, a dimensão jurídica, né, é pensada nessa dimensão, que, por sua vez, está ligada a todas as relações sociais de forma ampla, aos padrões de reconhecer ou não reconhecer, como a gente confere status, estima, prestígio, né, no que ele chama de uma gramática moral, que perpassa toda a sociedade que está em constante transformação, e o reino do trabalho, que é esse, né, da autoestima, que está muito mais ligado a essas contribuições que as pessoas e os grupos podem dar para a sociedade como um todo. Então, eu acho que é essa base, né, de que ele nos oferece para pensar os conflitos sociais, unindo, né, diferentes campos que tradicionalmente são desenvolvidos de maneira separada, na filosofia do direito e da justiça, na história dos movimentos sociais, ou na dimensão psicológica ou do sofrimento, né, de diferentes grupos. E muito peculiarmente, o Honneth é um filósofo que estuda sociologia, que estuda história, para dar essa dimensão, essa densidade histórica e social para a filosofia e para a justiça e para as nossas concepções de democracia. Então, né,
eu pessoalmente gosto muito do Honneth. Então, aqui, como é que ele conecta essas diferentes áreas que, em princípio, são tratadas de maneira diferente, distinta nas nossas diferentes áreas de conhecimento? Tem um elemento, uma questão que eu acho que é fundamental na teoria dele, que é essa noção de sentimentos de injustiça. Sentimentos. Né? Ele não fala exatamente de uma racionalidade, diferente do Habermas, né? Embora esteja profundamente ligada à teoria do Habermas. Para dar o exemplo disso de maneira concreta, quando eu dou aula, geralmente eu falo assim, olha, o Honneth foca na ideia de sentimentos de injustiça. O que é isso para vocês? Os alunos ficam meio calados. Aí eu faço o seguinte, eu pego um celular de um aluno, sem pedir licença, e começo a fuçar no celular. A pessoa fica vermelha, e eu também. Né? Principalmente se começa a ser para valer a brincadeira. Por um acaso, eu passo a primeira página e chega na segunda, não tem como disfarçar o rubor na minha face e na face do aluno. Né? Assim, o que é que estamos fazendo aqui? Então, esse sentimento de injustiça são certas... É um horizonte, é um encastelamento de ideias, de certezas básicas, de fundo, de percepções, que nos orienta, inclusive, como devemos lidar uns com os outros e que tem uma série de direitos assegurados. Nesse caso, o direito da propriedade, o direito da privacidade, a dimensão inconcebível, não é, de uma professora, de um papel de uma professora de se apropriar de um celular de um aluno e, sem pedir licença, começar a mexer. A pessoa não precisa ser, não é, das ciências sociais, não precisa ser alguém que lida com direito ou com justiça, para ter o sentimento de que aquilo é uma violação, que aquilo é um dano, que aquilo é algo errado, que não pode ser feito. Então, essa noção de um sentimento de injustiça está ligado a uma parte, não é, que é constitutiva de todos nós, na nossa sociedade, no momento atual, com essa herança, né, dessa moralidade com que vivemos no dia a dia, e que forma uma base que a gente poderia dizer que ela é pré-reflexiva. Não é? Ela não está claramente articulada em termos de conceitos ou de um discurso de qual é o papel do aluno, da propriedade, da privacidade, etc., mas que a gente imediatamente reage quando há uma violação, quando há ali uma negação de algo que a gente tem como assegurado e que deve ser respeitado por todos. Né? Então, esse sentimento de justiça, o Honneth, não é, trabalha, né, uma base pragmatista. Isso também está na ideia de racionalidade do Honneth, de Habermas, embora ele não desenvolva com maior densidade, mas é essa noção de que a nossa cognição está intimamente ligada com esses sentimentos, não é, que projeta uma dimensão moral, o que é relevante, o que é importante, principalmente quando há uma violação ou quando há algo que obstrui algo que nós esperávamos como correto, como justo, como adequado, como bom e etc. Então, o Honneth, ele trabalha essa noção de sentimentos de injustiças. As normas contemporâneas nessas diferentes esferas, elas oferecem essa cota extra de validade. Não é? Então, principalmente os grupos, ele procura desenvolver isso, que esse sentimento de dano e esse sentimento de injustiça é exatamente essa fonte cognitiva para nos fazer refletir, conhecer, pensar, formular, articular, né? Seria essa fonte de inteligibilidade de violações e danos. E, paralelo a isso, um potencial para descortinar essas demandas não realizadas. Eu queria destacar um aspecto que me parece que ele é fundamental, porque esse tipo de formulação coloca a agência
centrada nos próprios sujeitos que sofrem o dano. Né? Então, não é um especialista, não é necessariamente um cientista social, ou um agente do Estado, ou um especialista que faz essa definição do que é o dano, do que é a violação. Ainda que eles tenham um papel muitíssimo importante nesse aspecto, não é? Mas a própria teoria reconhece como os sujeitos afetados como aqueles que irão articular, a partir da sua própria vivência, como eles articulam o dano, o sofrimento, as violações. Né? E é exatamente nesse processo que está calcado tanto nas leis quanto nas relações sociais, por isso que é a transcendência na imanência, que confere esse potencial, então, para articular qual é o reconhecimento devido. Exatamente qual é a crítica que devemos fazer ao atual estágio, né, das leis, da relação, do tratamento das pessoas na sociedade, como isso pode ser transformado e qual é o rumo que isso deve tomar. Né? Então, aí isso está articulado com essas diferentes esferas da denegação de direitos, da desvalorização das contribuições das pessoas no mundo do trabalho, e aquilo que na esfera íntima pode ser visto como insulto, como violação física, como abuso, né, nessa esfera íntima e pessoal. Então, poderíamos indagar, né, e essa foi uma das críticas recorrentes ao projeto do Honneth. Então, bastam as pessoas para falar que aquilo é um desrespeito, que aquilo é um dano, para ser reconhecida? Né? As pessoas e as pessoas afetadas seriam a fonte última para fazer essa definição? Né? Isso nos levaria a um relativismo absoluto. Como distinguir demandas legítimas daquelas que poderiam não ser legítimas dentro de uma sociedade democrática? Digamos, dos grupos homofóbicos ou dos grupos neonazistas, daqueles que querem tolir liberdades ou, de alguma forma, são hostis aos outros. Né? Isso poderia nos levar a uma teoria que diz assim, bom, se todos devem buscar a autorrealização, se para a autorrealização de uns ele quer bater e eliminar o outro, então como é que a gente vai além da dimensão da demanda dos grupos por autorrealização? Aí entra uma questão, não é, que está muito ligada à perspectiva do Habermas e da justificação pública. Né? Somente são válidas aquelas demandas por reconhecimento que não afetam outros grupos também na sua autonomia e também na sua liberdade, que de certa maneira podem ser generalizáveis e que de alguma maneira implica numa autorrealização e numa inclusão mais integral dos sujeitos na sociedade, que passem por esses crivos de justificação pública. Então, aí, a questão da legitimidade, né, se dá dentro desse aparato, tanto legal, já constituído, quanto a disputa pública, né, que a gente vê aí em todas as lutas, né, essa tensão, né, entre reconhecer e ser reconhecido, como uma tensão permanente, mas que é, segundo Honneth, exatamente essa tensão que promove, né, uma ampliação da autonomia ou da autorrealização, que repercute nas políticas públicas, nas leis, como uma construção constante da sociedade. Né? Então, de uma certa maneira, o esquema, né, analítico do Habermas, que eu passo, então, para a segunda questão. Né? Por que observar as lutas por reconhecimento nos mídias? Aqui eu coloquei mídias de massa, mas existem outros trabalhos meus que eu penso, né, no ambiente híbrido, interconectado, cada vez mais precisamos pensar, não é, nesse ambiente híbrido e interconectado, não é, das mídias de massa e das diferentes mídias digitais, de compartilhamento, de distribuição, de crítica e etc. Então,
Eu vou passar um pouco mais rápido por essa questão para não, né, não me alongar muito, mas aqui pensar nos mídias de massa me parece que é profícuo, porque, de certa maneira, é aquela que ainda goza, né, de uma grande visibilidade, que tem uma projeção grande, que atinge simultaneamente um grande público e que cada vez mais circula, né, pelas redes sociais, pelas diferentes plataformas digitais e etc. Então, a gente pode pensar a mídia de massa, né, como uma arena que tanto dá visibilidade quanto invisibilidade. É também uma arena de debate, né, que nós da comunicação, né, fazemos sempre essas articulações com essa esfera, né, dos direitos e da cidadania, em grande parte, né, aquilo que se demanda e que se reconhece ou não como direito, ganha visibilidade e se torna centro de debate público, ou que ganha, né, densidade por constituições de questões como de interesse coletivo. E, numa terceira esfera, quiçá, né, se tornem elementos de debate legislativos, de políticas públicas, etc. Esse ambiente, né, dos mídias de massa é fundamental. Poderíamos dizer o mesmo, né, para as contribuições sociais de trabalho, para mudar, né, qual é a contribuição, a relevância, o reconhecimento ou não, né, dos diferentes grupos, e também a dimensão dos laços afetivos. Então, se formos pensar assim, que em grande parte, né, essa comunicação pública da sociedade com ela mesma, para lembrar, né, o nosso José Luiz Braga, é uma arena sempre de disputa de sentidos, ela de forma alguma é homogênea, né, mas que podemos pensar muito como uma arena de disputa e, portanto, por essas lutas de reconhecimento. Aqui eu chego numa certa provocação, né? Passa para mim, por favor. Não é? Por que é mais fácil observar as operações de poder do que as expressões de reconhecimento nos mídias de massa? Para início de conversa, né, obviamente, observar as dimensões de poder, de estigmatização, de exclusão, de invisibilidade é fundamental, né? Eu acho que qualquer pensador crítico ou grupos sociais não pode jamais abrir mão dessa dimensão crítica, mas eu faço aqui a defesa de pensarmos como uma tensão também com essas expressões de reconhecimento. Portanto, eu vou falar um pouco mais dessas expressões de reconhecimento. Foi tratado na mesa, né, pela manhã, de que cada estágio de reconhecimento ele é herança, né, de lutas do passado e também projeta para o futuro reconhecimentos mais amplos, mais integrais, e que há uma defasagem muito frequente aí dos grupos que lutam para o reconhecimento e aquilo que alcança, de fato, o reconhecimento na sociedade, ou que é acatado, né, depois de passar por esse processo de controvérsias, de debates, né, e que alcança alguma legitimidade. Então, quando a gente olha nas próprias propagandas do passado e atuais, né, se um momento para vender sabão, né, dos apelos é que um sabão poderia promover um embranquecimento, né, isso é visto como um insulto absurdo, inadmissível, imoral nos dias de hoje, né, onde há uma luta ainda muito presente, né, de qual é o lugar, né, das pessoas negras nos diferentes produtos, nos mídias, né, no processo de direção, nas telenovelas, nas propagandas. Até muito recentemente, o lugar era o lugar não do protagonismo, não é mais daqueles que estavam nas cozinhas, né, como serviçais, como, né, cidadãos, às vezes, de segunda classe. Então, essa luta, não é, para falar, olha, não basta estar presente, precisamos, né, de pensar nos lugares de prestígio, né,
Então, eu acho que comparar essas duas formas, né, de representação da família negra feliz, com uma condição socioeconômica, né, aí, né, numa hierarquia social, mostra essas expressões de reconhecimento e ausência de reconhecimento que são sempre muito presentes nos mídias. Aqui são também propagandas, né, aqui já num estágio de luta de reconhecimento, do final dos anos 80, início dos anos 90, em que essas propagandas da Benetton, né, no plano superior, foram colocadas como uma expressão, né, da presença dos negros nas propagandas, e como o estilo da Benetton, né, para criar imagens impactantes e com apelos à diversidade de todos os tons, como eles diziam, né, colocam aqui uma menininha com cara de anjo e uma garota negra, né, definida como o anjo e o demônio, e outra ali, uma mulher negra amamentando uma criança branca, não é, que foram alvo de crítica e de denúncia no CONAR como propagandas racistas. Essa foi uma pesquisa feita por uma ex-estudante minha, que fez doutorado, a Juliana Botelho, no Canadá. Ela analisou tanto as propagandas quanto as denúncias no CONAR, né, a reação desses grupos, né, que olham para essas propagandas como um desrespeito profundo e como um racismo, né, inadmissível. Né? Aqui um grupo de crianças brancas, né, brincando de amarrar uma negra, e ali o cartaz, né, que foi a reação de grupos a essa propaganda da Benetton, Mucama Nunca Mais. Né? Que, assim, é preciso que a sociedade se confronte com essa crítica e com essa interpretação. Não é que essas imagens, de forma alguma, elas são ingênuas, mas elas ferem profundamente, né, a autoconcepção que as pessoas têm de si, de um passado, né, escravagista, de uma inferioridade na sociedade, subalternidade, etc., e que deixam marcas, né, nessas relações, nesses diferentes âmbitos aí do reconhecimento. Então, voltando à pergunta, né, focamos e devemos focar, sim, nas relações de poder, né? E elas são mais facilmente captáveis se estamos com uma dimensão crítica, né? Porque identificamos ali a dimensão de marginalização, de opressão, de exploração, de denegação de direitos, né? Temos a preocupação, né, de militantes ou de cientistas sociais críticos com essas formas correntes de danos. Identificamos os prejuízos, né, no alto desenvolvimento das pessoas. Então, olhamos para os mídias e devemos olhar com esse olhar crítico, não é? Identificar essas violações, esses danos, essa dimensão que compromete o desenvolvimento dos sujeitos. As expressões de reconhecimento, elas são mais difíceis de serem identificadas, mas não podemos pensar nos mídias só como polo do mal. Né? Então, ali também há, né, uma abstração do presente, principalmente quando olhamos para formas de representação do passado ou de como que os valores que eram correntes na sociedade, isso é que eu acho que é importante, né, que tem toda a teoria dos estudos culturais, procuram nos mostrar ver, aquelas representações, elas não são dissociadas de um modo mais amplo das representações da sociedade como um todo, dos padrões morais da sociedade como um todo. Né? Então, os avanços, muitas vezes, eles tendem a ser negligenciados e nos faz defrontar com a questão permanente. O que conta, de fato, como reconhecimento? Como identificá-lo? É um bom reconhecimento? Os grupos nunca têm resposta positiva para dizer como queremos ser representados. É muito mais comum e muito mais frequente
dizer como não queremos ser representados, o que nos fere, o que nos viola, o que nos causa dano, do que propriamente prescrever claramente como deve ser, né? Então, isso nos mostra essa tensão do reconhecer e ser reconhecido como esse estágio provisório, né, de um reconhecimento já alcançado, mas que ele é sempre lacunar, insuficiente e precário diante do reconhecimento que é demandado, né? Então, e muito frequentemente, aquilo que é demandado pelos grupos não alcança o assentimento social, não alcança o reconhecimento, né? Por isso que não há nenhuma ingenuidade positivista nesse tipo de perspectiva, né? Porque o futuro é aberto, ou aquilo que alcança legitimidade e reconhecimento é construído pela própria sociedade. Alguns grupos avançam muito em algumas dimensões e não em outras, né? Alguns grupos, né, têm as suas demandas mais facilmente reconhecidas do que outros. Então, essa demanda por reconhecimento projeta essas perspectivas que ainda não estão consubstanciadas, calcadas, arraigadas na realidade, e que leva a controvérsias permanentes. Então, aqui eu vou dar um exemplo, né, para pensar projeto moral e como podemos discutir e pensar numa dimensão, né, desse progresso moral. Esse é um conceito extremamente controverso, né, numa sociedade pós-metafísica, onde não há um centro de uma objetividade, onde nós não dizemos onde está a verdade, né, como no passado feudal, eclesiástico, né? Então, numa pós-metafísica, como falar em progresso moral? Eu vou passar aqui rapidamente, esse slide ficou fora do lugar, na verdade. Aqui era só para falar que os mídia, para falar dos mídia, né, e dessa accountability, de formas de prestar contas, devemos pensar aí num sistema articulado, diferentes políticas estatais, mercado, iniciativas da sociedade civil que demandam e prestam contas, né? Eu vou pular isso rápido. Então, voltando à questão do progresso moral, como pensar nesse progresso moral nos mídia, né? Como eu falei aqui, né, essa demanda, exatamente como esses danos estão espraiados na sociedade, nós devemos pensar como um sistema de prestação de contas ou um sistema de responsabilização e de respostas. Volta 2, desculpa. Volta. Eu fiz confusão, né? Não posso fazer isso. Volta. Eu falei que não ia falar, mas acho que acabei. Então, se a gente pensa de maneira integrada, né, há diferentes maneiras de chamar os mídia a responder pelas suas matérias, seus programas, as suas imagens, as suas formas de narrar, etc., né, que estão ligados a um sistema que a gente pode dizer de accountability e de prestação de contas, né, tanto aquelas, né, legal, regulatória, prescrita nos estatutos, né, nos regimentos, né, que definem né, o agir dos profissionais dos mídia, os boicotes financeiros ou as formas, né, de perder audiência e etc., os próprios profissionais que muitas vezes são militantes e que demandam, né, certos comportamentos e certo desempenho. Essa campanha atual, não é, sobre o assédio, os próprios profissionais tiveram um papel fundamental, né, para levar adiante no ambiente dos mídia, e aquilo também que é demandado pelo próprio público na sociedade, né? Então, assim, pensar de maneira diversificada dessas diferentes dimensões de prestação de contas, ou accountability, nos faz olhar com um pouco mais de otimismo de como que a própria sociedade, ou esses grupos, ou esses padrões morais, podem
ser encampados e transformar o próprio ambiente midiático. Isso não é fruto, né, da mentalidade dos profissionais, dos jornalistas, dos diretores, etc., mas é um processo social mais amplo e diversificado. Então, aqui a gente pode falar, né, desse sistema de accountability em diferentes dimensões. Os próprios profissionais dos mídias têm alguns estudos muito interessantes sobre isso. O Bertrand Klandermans, por exemplo, mostrando como que a presença de negros nos jornais na Europa transformaram a pauta e aquilo que era tido como relevante. Um estudo semelhante nos Estados Unidos mostra que na década de 70, 80, quando os diretores negros começaram a ocupar posições de direção, transforma os programas, né, de entretenimento, o lugar do negro e o protagonismo dos negros. Então, muitas vezes, os próprios profissionais são militantes dentro da própria instituição e de todo o que a gente chama, né, dos mídia mainstream, de massa, etc. Um trabalho da Karen Ross sobre, de 10 anos, como que o ingresso das mulheres, também nas posições de comando das diretorias, né, nos jornais, transformaram as pautas. Então, assuntos que eram tidos como amenidades ou como cotidiano passam a incorporar nas páginas de economia e de política. Então, os próprios profissionais, às vezes, militam para transformar os mídias. Os mídias alternativos, eu acho que conhecemos melhor, né, todos os estudos aí para criar novas formas de representação, narrativa, estilos, padrões, interesse coletivo e etc. E também aqueles movimentos, né, sociais de accountability que criam um sistema de respostas ou de análises, né, tanto com profissionais, com oficinas, observatórios de mídia, premiações para, né, formas adequadas de cobertura e de problematização, né, a Rede Ande aqui no Brasil. Então, para falar da transformação no sistema dos mídias, para chegar, então, no tema que me interessa, que é o progresso moral, pensar os mídias, né, como esse ambiente de luta e com possibilidade de transformação dentro desse sistema de accountability, ou de prestações de contas e de responsabilização, pensar dessa maneira ampliada e diversificada, num processo social mais amplo. Então, aqui, finalmente, a questão do progresso moral. Como falar em progresso moral nos mídias? Então, retomando um pouco, né, a fala hoje, da manhã, e um pouco que eu já reiterei, estamos nessa sociedade complexa e pluralista, onde tem essa diversidade de grupos, formas de vida, de demandas de reconhecimento, como algo que é fundante da democracia e que devemos sempre valorizar, a diversidade, a pluralidade, as formas distintas de se autorrealizar e demandar autonomia. É sempre um processo conflituoso, porque toda demanda de grupos afeta outros grupos, principalmente aqueles que estão em posições de privilégio, de poder, de detenção de maior recursos e etc. Né? Todas essas lutas de trabalhadores, de mulheres, de pessoas, né, negras, leva a esse conflito incessante na sociedade. E, portanto, também temos definições díspares, distintas, né, desses danos, e não temos um projeto unificado e nem devemos ter a pretensão de um projeto unificado, nem de reconhecimento. Então, os mídias, pensando, né, como esse terreno, recuperando aqui brevemente que eu apontei, como esse terreno de luta, de representações, né, que estão ligadas a essas diferentes esferas de valor, direito e tratamento das pessoas, também um ambiente onde os discursos são disputados e contestados, nos faz pensar os mídias como um lugar fundamental para entender essas lutas por reconhecimento. Tanto nessa dimensão de autopercepção das pessoas, quando ele vê ali a sua imagem identificada, né, nos mídias,
que descortinam esses enquadramentos dominantes, né? Então, o exemplo lá, né, dos militantes, quando vem uma propaganda da Benetton, da mulher negra amamentando a criança branca, né? É uma oportunidade excelente para falar dos enquadramentos dominantes numa sociedade hegemônica e também para criar uma luta para definir e disputar o que conta como um processo maior de individualização, de uma inclusão mais ampla na sociedade e como é possível acomodar essa diversidade de valores. Então, chegamos à questão do progresso moral, eu vou falar rapidamente, a partir de uma pesquisa que eu fiz, na época, a pessoa era a Ana Carolina Vimiero, fez um trabalho de mestrado comigo, depois ela fez doutorado na Austrália, atualmente trabalhamos novamente, né, ela num pós-doutorado. Esse trabalho foi uma interpretação dos dados que ela fez, ela não usou exatamente a chave do reconhecimento. Então, a ideia básica, como eu falei, né, daquela concepção formal de ética, o conteúdo é vazio, mas foca num processo de uma individualização, pensado de maneira ampla, né? A sociedade deve dar as condições necessárias para uma individualização, as pessoas serem aquilo que elas querem ser, né? De ter uma autonomia para, então, realizar seus anseios nessas diferentes esferas, no trabalho, no lazer, nas contribuições para a sociedade, e que a sociedade, de certa maneira, esteja preparada, dê as condições, os recursos necessários para essa autonomia e esse autodesenvolvimento. Aqui é uma propaganda dos anos 60, da APAI, Associação dos Pais e Amigo dos Excepcionais. Seguindo o exemplo da Danila, eu vou ler essa reportagem, porque eu acho que ela é muito ilustrativa. Porque essa é uma reportagem que fazia um apelo para as crianças retardadas mentais serem integradas à sociedade. O termo era integradas. Desde que um pai reconhece este fato, né, meu filho é retardado mental, o que fazer? O primeiro passo já está dado no longo caminho para a recuperação da criança que tem o desenvolvimento mental incompleto. Há no Brasil cerca de 5 milhões de casos de deficientes mentais. São crianças que demoram para andar, falar. São crianças diferentes das outras, não aprendem nas escolas comuns, não se ajustam às brincadeiras das crianças normais. A maioria dessas crianças pode ser educada e recuperada, o termo é recuperada, em uma vida independente, útil e feliz. A APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, é uma organização nascida do esforço conjunto de pais e amigos para estabelecer um programa que ofereça à criança mentalmente atrasada a oportunidade de maior e mais eficiente desenvolvimento mental e social. Procure a APAI. Essa é a maneira de orientar seu filho com possibilidade de recuperação. Não negue a ele esta oportunidade de se tornar útil e ajustado à sociedade. Oportunidade de se tornar útil e ajustado à sociedade. A APAI orienta e indica a organização especializada. Sempre é tempo. Quando se quer ver uma criança feliz, procure a APAI de sua cidade. Somos mais de 80 no Brasil. Se em sua cidade ainda não houver uma APAI, reúna seus amigos e faça mais uma APAI. Então, essa era o apelo e era a luta dos anos 60 para que se reconhecesse um problema, que o filho é retardado mental, que não tivesse vergonha disso, mas que é sempre tempo de tornar uma criança feliz e útil na sociedade. Ela pode ser recuperada e integrada na sociedade. Esse modelo de integração lutava contra a morte social. As pessoas com qualquer deficiência não tinham lugar na sociedade. Então, a luta era para integrá-las. Elas existem. Elas merecem ser felizes. Elas precisam da sua ajuda e da sua atenção. Elas podem ser recuperadas, né? Sempre há tempo. Aqui é o momento atual, né? Essa é uma propaganda, né, dos chefes
das crianças com síndrome de Down. Eu tinha preparado um pequeno vídeo, mas ele está ruim, que não sei se vocês lembram, do Carlinhos, né, que mostrava duas crianças num carrossel, uma criança, não é, que não tinha síndrome de Down e uma com síndrome de Down, e que o fundo, uma música bonita, e ao fundo ia dizendo: Carlinhos vai à escola todos os dias, o seu amigo não. Carlinhos toca piano, o seu amigo não. Carlinhos nada e faz natação todos os dias, o seu amigo não. Aí, ao final, o desfecho: Carlinhos é a criança com síndrome de Down, o outro é uma outra criança que não tem todas essas oportunidades. O que ele precisa é do seu respeito. Carlinhos precisa do seu respeito, porque todas essas habilidades ele tem. Ele vai à escola, ele toca piano, ele nada, mas ele não tem o seu respeito e o seu reconhecimento, né? Então, o que eu digo, né, dessas formas de reconhecimento que também são expressas nos mídias, né, são muito importantes para a gente pensar nesse progresso moral e como é que ele se articula com os nossos padrões de entendimentos e com a nossa vida do dia a dia. Então, essa pesquisa feita com a Ana Carolina sobre as pessoas com deficiência mental, né, era para pensar assim, primeiro, a questão do progresso moral. Ele está ligado a essa ordem social e as condições institucionalizadas para conquistar a autonomia, né? A autonomia e a autorrealização aqui são definidos de maneira neutra. O que confere a definição são os próprios grupos, e isso é diferente a cada sociedade. E também, de certa maneira, essa ideia dessa cota extra de normatividade para se fazer demandas concretas. Como fazer demandas, o que se exigir, não é, em termos legais, de tratamento e etc. Então, aqui, como é que está meu tempo? Eu acho que já está meio... Eu vou terminar em 5 minutos, pessoal. Então, aqui a questão do problema, né, do relativismo cultural, né, assim, a ideia do progresso, aparentemente, vai contra essa ideia, né, de diversidade valorativa, ética, moral na sociedade. Seria um processo direcional, como pensado, né, no positivismo, ou no início do século XIX, de levar sempre a uma sociedade mais estável, mais harmoniosa, ascendente, de um progresso constante, contínuo, né, irreversível, né? E como é que nós podemos pensar isso com relação à aprendizagem social, ligado ao que eu comecei dizendo, né, da modernidade como fato, né, dessas certezas básicas e desses sentimentos de injustiça. Então, passando rapidamente, essas demandas por reconhecimento, elas são historicamente levantadas, elas colocam essa pressão para uma aprendizagem constante. Então, essa pesquisa sobre a deficiência, ela foi feita pelo período de 40 anos, né, exatamente para a gente ver com mais clareza os jornais da década de 60 até 80, no intervalo de 8 anos, que fizemos uma análise indireta de enquadramento, no sentido de que assim, a gente insere certos termos, palavras-chave, certas expressões de definição de problema, resultados, e dependendo dos agrupamentos, a gente procura dedutivamente, indutivamente, perdão, apreender qual é aquele sentido. Em vez de ser nós olharmos e identificarmos os padrões, é esse processo que nos leva a tentar interpretar os padrões. Então, foi feito, né, assim, também com uma análise qualitativa, a partir desses jornais nacionais, Folha, Globo e Veja, perguntando essas questões, né, se a visão sobre a deficiência, as políticas públicas pode ser interpretadas como individualidade e inclusão, que são os termos básicos do Roned, se a teoria do reconhecimento é compatível com essas demandas agonísticas, sempre em confronto e sempre problemáticas, né, a cada momento histórico, e como é que a gente pode apreender o aprendizagem social.
Então, os resultados foram muito reveladores, né? Se até, ou seja, o que está aqui, né, em azul, até 84, estão ligados aos enquadramentos da integração, que estão ligados à capacitação, ao trabalho, educação, caridade, a dimensão ética. Então, a preocupação para integrar as pessoas era que elas fossem capacitadas, treinadas, recuperadas, como se diz lá na matéria. O trabalho era um trabalho terapêutico, um trabalho quase que de, né, terapia, para ter ocupação. Caridade pressupunha que as pessoas deveriam ser bondosas com essas pessoas, né, com um espírito, né, caridoso, né, solidário nesse sentido caridoso. E a dimensão médica era tratar para que as pessoas se aproximassem ao máximo do padrão da normalidade. Esse modelo integracionista foi cada vez mais criticado por um modelo de inclusão, onde o problema não deve ser visto na pessoa, mas na sociedade. Essa é uma diferença como qualquer outra. Então, é a sociedade que tem que se preparar para aquela pessoa se desenvolver na sua individualidade e na sua forma de autorrealização, em todos os âmbitos, na escola, no trabalho, na assistência médica, no lazer e etc. Então, os enquadramentos, a partir de 84, 85, são direitos, vida social ativa, mudança social, problemas éticos e qualidades de vida. Vejam como que há aí uma mudança, né, na percepção. Então, a pergunta, né, inicial, podem essas mudanças ser justificadas pela noção de individualidade e inclusividade? Sim. Né? Então, como eu já comentei, há esse deslocamento do problema para o indivíduo, para a sociedade, para garantir essa inclusão, né, como direito, como formas de acessibilidade e para que as pessoas tenham uma vida social e ativa. Nesses diferentes âmbitos, ela vai estudar nas escolas normais, né, ditas da rede pública ou que acolhem as crianças, né, com as diferentes demandas, para que cada um se realize no campo profissional, como o Carlinhos, né, ir à aula, tocar piano, nadar e etc., para ter essa vida social ativa, como um aumento da individualidade, como maior inclusão na sociedade. Então, podemos responder positivamente a essa pergunta. A segunda pergunta, isso elimina o agonismo, o confronto, a disputa na sociedade, essa maior inclusão e essa maior individualização? Não. Então, todos esses enquadramentos, né, dessa fase da inclusão, mostrava que a todo momento, e cada momento, se olhar apenas para o instante, geravam conflitos incessantes. O que significa incluir na prática? Na escola, no tratamento, no lazer e etc. Essa forma de inclusão não é despida de conflitos permanentes com outros grupos que resistem, criam obstáculos, que endossam ou não. Né? E, dentro dos próprios grupos, há um desacordo frequente sobre a melhor maneira de realizar o desenvolvimento, a emancipação. Um dos exemplos é a escola de surdos, por exemplo. Né? Como garantir a melhor inclusão nas escolas integrais, a oralização, o uso de sinais, em qual fase, como combinar essas demandas. O próprio movimento das pessoas surdas tem umas disputas enormes para fazer essas definições, para orientar as políticas públicas e para configurar essas práticas na realidade do dia a dia. Então, falar num progresso moral não elimina o conflito nem o agonismo nessas diferentes frentes. Então, né, falando de modo breve, é sempre preciso lutar para cada novo tipo de inclusão associado a esse pluralismo valorativo e a esse conflito permanente. A última questão. Então, como é que a gente pode falar de uma aprendizagem social? Né? Se esse progresso ele está calcado na sociedade como um todo,
que nós podemos entender de um aprendizado social? Aqui, novamente, tem uma pesquisa que eu acho que ajuda a elucidar. Em 2002, a ANDI fez uma pesquisa para analisar a cobertura de diferentes jornais, né? Muitos jornais, 53 jornais, com 1.990, quase 2.000 matérias, e faz um relatório belíssimo, em grande parte para falar da precariedade da cobertura. Confunde integração com inclusão, tem uma visão estreita de inclusão, muitas vezes focam apenas na acessibilidade como algo territorial, como acesso aos ambientes, deixam de lado outras questões fundamentais, emotivas, da vida sexual, amorosa. Uma perspectiva, falava assim, essa é uma perspectiva de senso comum que os jornalistas usam. Ok, para pensar em um ano, como nós dissemos, né, o reconhecimento ele é sempre precário, sempre míope, sempre ainda aquém do que se demanda. Quando a gente olha no período de 40 anos, as mudanças são profundas, profundas para pensar em nível de uma sociedade e de cultural. As matérias, né, migraram do modelo de integração para a inclusão, a noção de que as pessoas com deficientes são sujeitos de direitos e que a sociedade deve se organizar para acolhê-los. Então, isso não é, de forma alguma, um senso comum. Isso é uma ideia mais evoluída que se tornou certeza básica das pessoas, ninguém questiona, né? Pensando nos anos 60, lá, daquela propaganda, né, que ele era contra a morte social, né? Então, as mudanças claras no vocabulário, nos discursos, na visão da deficiência como uma questão moral. Por que uma questão moral? Porque alguém é responsável e que ela, portanto, ela pode ser transformada como algo da sociedade, não do indivíduo, mas da sociedade como um todo, e isso fazendo parte do nosso senso comum, das nossas certezas básicas, né, que as pessoas com deficiência são pessoas de valor, são cidadãos, e que, portanto, merecem o nosso reconhecimento e o nosso respeito. Então, esse é um aprendizado moral, né, que tem um fundo compartilhado na sociedade, e onde esses princípios e normas são consideradas justificadas. Então, essa noção, né, de que a crítica a um reconhecimento distorcido é uma força cognitiva para articular uma pressão permanente como uma luta constante, não é? Certamente, a demanda de grupos específicos ela é sempre mais avançada para ampliar a noção de direito, de inclusão, de autodesenvolvimento e a percepção da sociedade complexa, diversificada. Mas algumas certezas básicas são legitimadas e compartilhadas e que não são mais questionadas, né? Então, a teoria do reconhecimento, eu acredito que ela é muito profícua para a gente pensar nessa dimensão. Então, aí, esse é o livro que é fruto, que eu tenho muito orgulho dele, que foi fruto dos diversos trabalhos feitos no grupo, né, com diferentes formas de reconhecimento, que a gente faz um esforço de aproximar essa teoria parruda, né, filosoficamente, sociologicamente, teoria de justiça ligada a teorias democráticas com movimentos sociais de grupos excluídos, pensando em diferentes problemas, né, e lutas de grupos, né, pessoas com deficiência, trabalhadores domésticos, pessoas com hanseníase, moradores de favela, grupo LGBT. Então, assim, reunimos no livro vários estudos que eram de mestrado, doutorado, e que permitiu uma reflexão mais transversal das interfaces do reconhecimento, da mídia e diferentes aspectos aí. Então, é isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a paciência, extrapolei muito o que eu queria dizer. Agradeço a paciência. Bom, muitíssimo obrigada, Roseley, por essa... Ninguém estava cansado aqui, a gente estava, todo mundo... Eu olhava para a plateia, estava todo mundo assim, muito atento, né? Ninguém estava cansado justamente porque você
trouxe coisas muito interessantes para a gente pensar uma série de questões, né? Mas, assim, do ponto de vista da nossa, da continuidade desse painel, dessa conferência, do debate, a gente vai fazer, não vamos mais fazer a pausa. Então, tá. Então, é porque antes já estava previsto que o lanche haveria uma interrupção e a gente voltava para o debate. Então, gente, está aberto o debate, né, para quem quiser, tanto para quem quiser, nós temos o microfone sem fio? Para quem quiser fazer o uso do microfone, não temos. Então, formulem as questões, podem vir aqui na frente fazer o uso do microfone, formulem as questões por escrito, se acharem melhor, né, de tal maneira que a gente possa aproveitar a presença da professora Roseley para detalhar mais essas ideias que ela brilhantemente trouxe aqui para nós. Eu queria, então, dar um pontapé inicial aqui, enquanto a galera se anima aí para o debate. Roseley, muito interessante essa perspectiva que você coloca, né? Claro, porque essa perspectiva do Honneth acaba nos rompendo mesmo uma certa compreensão, né, que se tinha dos mídia, né, como, digamos assim, os sistemas, até certo ponto, muito refratários às demandas sociais e tal, né? E o que você traz leva para uma compreensão de que, à medida que a sociedade, nessa diversidade ética, né, e valorativa, avançou na sua luta por direitos, por reconhecimento, os sistemas midiáticos, digamos, tiveram que absorver isso de alguma forma, né? Tiveram que contemplar de alguma forma e mudar a sua forma de representação de grupos e tal. Mas eu penso que, de qualquer maneira, a forma como isso se dá ainda, claro, ainda está longe de uma situação em que a gente possa imaginar que os sistemas midiáticos realmente, digamos assim, caminhem na direção de uma forma mais justa de representação dos diversos segmentos sociais, né? Esse pano de fundo que você colocou nos traz, por outro lado, uma dimensão, me parece, muito agonística mesmo, das lutas por reconhecimento na época contemporânea, né? Porque elas vêm à tona de uma forma muito intensa, né? Em grande volume, e me parece que, então, essa dimensão agonística ela sobressai. Aí a minha pergunta você acredita que os sistemas midiáticos, em função até dessa reconfiguração, dessa nova ecologia midiática, eles caminham para uma porosidade maior em relação a essas causas sociais, a essas lutas por reconhecimento, né? Por outro lado, como lidar agora, como enxergar isso numa conjuntura política tão adversa no Brasil, em que a gente tem a nítida sensação de um recuo e uma rápida desaparição dos direitos tão duramente conquistados pela sociedade. Eu acho que essa é uma pergunta fundamental e que nos faz pensar o seguinte. Primeiro, que as lutas por reconhecimento, não há nada na teoria do Honneth que não pressupõe que não possa haver retrocesso, né? E exatamente o que nos permite falar em retrocesso é porque nós já assumimos que há formas mais progressistas de assegurar direitos ou de representação, não é, que nos permite essa linguagem de um retrocesso, né? E, de fato, não há nada
na teoria do Honneth que diga que não temos, de fato, né, recuo em direitos para melhor desenvolvimento dos sujeitos, maior autonomia ou melhor inclusão na sociedade. Realmente, a sociedade, as democracias morrem e recuam, né? E eu acho que, assim, cada sociedade e cada democracia e instituição tem a sua própria realidade, né? E, nesse caso, quando há uma polarização e há grupos, né, polarizados na sociedade, que têm projetos ou conservadores, ou hostis, ou que põem em causa a própria noção de democracia e de princípios democráticos, né, aí realmente a democracia corre perigo, né? E aí eu acho que os mídias, então eu acho que a primeira observação é essa, né, que muitas vezes a reação conservadora ou hostil está na própria sociedade, né, são grupos, né, que às vezes podem se tornar maioria, sim, né, que a gente, em certos momentos, pode achar que são grupos radicais, localizados, distantes, que podem, né, ganhar centralidade, ganhar força, hegemonia, veicular suas propagandas, ampliar os seus projetos antidemocráticos, antiliberais, hostis a grupos. Então, isso ser visto de um ponto de vista democrático como um retrocesso, sim, né? Acho que grandes tragédias na humanidade, né, o fascismo, o nazismo, forças autoritárias, se implementaram com apoio popular majoritário, né? Então, a democracia é um sistema, né, que respeita a liberdade, que valoriza, é fundado na liberdade de expressão, né, pressupõe a tolerância, mas está sempre no paradoxo. Até onde tolerar a intolerância, né? Então, se não usamos armas que não são as democráticas, como lutar com grupos antidemocráticos? Eu acho que esse é um dilema que vivemos atualmente, né? E aí, a segunda parte da pergunta, de certa maneira, eu acho que os mídias, eles são muito pensando como estão articulados na sociedade contemporânea. Certamente, o processo de responsabilização pública, ele é mais forte quando há uma homogeneidade ou uma valorização maior, né, ao respeito aos grupos, a processos, né, que são reconhecidos socialmente. Aí eu acredito que sim, que há uma porosidade maior, né, para a responsabilização com a natureza dos nossos mídias, a força da expressão individualizada através das redes sociais, a todo o mecanismo de compartilhamento, de crítica, né? Vários estudos mostram, né, na Primavera Árabe, todas as manifestações dos Occupy, dos indignados, a força de mobilizações descentralizadas, não planejadas, para ter impactos, né, no sistema político e de forma ampliada, a despeito ou às vezes contra o posicionamento dos mídias de massa e tradicionais. Então, em termos de porosidade, eu acredito que sim, né, cada vez mais a expressão mais individualizada dos próprios cidadãos tem condições de terem repercussão e estruturar movimentos na sociedade. Isso nos obriga a olhar não só para os mídias, mas, novamente, para a própria sociedade, né? Se são forças antagônicas na sociedade que colocam em perigo a democracia ou o respeito às liberdades dos grupos e à diversidade, os mídias, certamente, têm aí uma margem ampla, né, de se aliar a diferentes grupos, inclusive aqueles que são antidemocráticos e aqueles que são hostis às diferenças. Então, é esse processo agonístico, né, de fim indeterminado, que não está na mão propriamente, né, nem das elites, nem de certos grupos, mas que se constrói agonisticamente como todo esse processo social amplo, confuso,
né, que a gente olha para o futuro e, atualmente, fazer diagnósticos e prognósticos está muito difícil, né? Assim, pelo menos as crises e a legitimidade nos faz repensar o valor desses princípios que às vezes a gente toma como dado. O valor de respeitar grupos, o valor da liberdade de expressão, o valor, né, de formas de resolução de problemas não violentos que fundam uma democracia, né? Então, de fazer a escolha novamente por uma democracia, refundar e reconstituir a democracia diante dos danos, né, eu acho que cria a necessidade desse engajamento político muito mais forte de quando a democracia está estável, né? Que aí parece que podemos deixar a democracia na mão dos políticos, que eles tomam as decisões no parlamento e no Congresso, que isso até nos afeta, mas não parece assim tão imediato e tão crucial, né? Nos momentos de que a democracia pode ser, para alguns, colocadas de lado e, né, se clamam por intervenções militares e que outros modelos de política e de organização social começam a competir com a democracia, é hora de lutar pela democracia, né? Então, eu acho que o momento é mesmo muito crucial. Roseli, eu queria, bom, em primeiro lugar, parabenizar pela fala, assim, é outro nível, né? A gente está estudando luta por reconhecimento, aí Roseli começa a falar, está num outro, mas eu queria te perguntar especificamente sobre a relação da luta por reconhecimento com, ou a partir dos mídias, e eu queria te ouvir a respeito de um problema que é um problema com o qual a gente vem se confrontando lá na nossa pesquisa, que é o seguinte: como é que podemos, ou se podemos, considerar determinadas imagens ou enquadramentos de sujeitos ou de experiências de sofrimento e de dano e de desrespeito como expressões de reconhecimento? O contexto da pergunta, basicamente, é o seguinte: é o de que a gente tem percebido com muita frequência uma instrumentalização do sofrimento alheio, né? Que acaba por, digamos assim, esvaziar, quer dizer, sob uma justificativa democrática, sob uma justificativa da justiça, né? Sob uma justificativa moral, mas há uma instrumentalização recorrente desse sofrimento alheio. E aí eu fico pensando assim, como é que isso pode ser convertido, digamos assim, em demandas de fato, e não simplesmente numa fala que reclama e que está ali para ocupar apenas esse espaço de reclamação. E aí eu não me refiro só a falas, eu me refiro também a uma instrumentalização dos corpos, a uma instrumentalização das demandas, das experiências de sofrimento. Quer dizer, os sujeitos são recorrentemente chamados a falar, a reclamar ou a prestar testemunho dessas experiências de injustiça, de opressão ou mesmo de violação, muitas vezes. E, no entanto, isso fica ocupando esse espaço da exploração do sofrimento. Assim, como é que a gente, né, de que forma a gente pode mobilizar essa gramática moral colocada pela teoria da luta por reconhecimento, para a gente olhar para isso aí nesse sentido de pensar em possibilidades de conversão disso em expressões de reconhecimento. Obrigada, Leandro. Eu acho que essa pergunta ela é fundamental. Eu acho que ela é de uma resposta, é muito difícil ter uma resposta adequada a essa pergunta. Primeiro, eu chamaria atenção para esse problema do reconhecer e ser reconhecido, né? Se a gente pensa nas imagens de filmes, das mídias, etc., a gente não pode essencializar e criar padrões do que seria um reconhecimento adequado, né? Eu vou responder lembrando de um estudo, que é um dos capítulos desse livro, que foi a série
Cidade dos Homens, que se a gente for pensar nas condições de produção, são completamente excepcionais por parte da Rede Globo, porque quis fazer a série articulada a uma ONG, Nós do Cinema, que procura empoderar sujeitos, grupos de adolescentes de morros, para criar suas próprias imagens, as suas próprias narrativas, a própria descrição de si, da sua vida. Então, acho que não podemos duvidar de que havia uma intenção ali, seja por que motivos for, comercial, para buscar um novo e repercutir financeiramente, enfim, né, intenções à parte, de fato criou ali um programa onde os protagonistas também eram pessoas do morro, que lidavam com cinema e etc., com essa proposta. Vamos criar uma representação da vida nas favelas ou nos morros mais próxima do que seria um reconhecimento adequado, já que são eles que estão criando em parceria e produzindo. Fizeram a série, o estudo, né, da professora Simone, que foi ver a interpretação que adolescentes do Morro Santa Marta, onde foi feita a série, também das favelas de Belo Horizonte, faziam sobre aquela representação. A pergunta básica: isso, afinal, reflete uma boa representação, um reconhecimento ou não? Os adolescentes eram unânimes. Isso não muda nada. Isso está dentro do mesmo padrão. Eles estão estetizando tudo. Tudo é uma bagunça, mostram só a violência, tudo de que tem de bom no morro não está ali. Não é? Então, eu acho que isso, de certa maneira, responde a sua pergunta de 3 formas. Primeiro, os adolescentes sempre olhavam para aquilo que se apresentava como uma representação adequada para mostrar o que eles gostariam de ser representados, né? O que é valorativo, o que era negativo. Eles não articulavam claramente, então, como deveria ser a representação. Mas eles falavam do que eles tinham de bom na favela que ficava ausente. Os projetos sociais, a produção cultural. O problema financeiro não era tratado, né? Então, isso pode cair numa análise, como a Danila fez, sobre uma dimensão ideológica, não é? Que para resolver, então, o problema das pessoas que moram no morro, a dimensão econômica e material não é suficiente, valorizar a cultura e valorizar o engajamento político e cívico é suficiente, né? Então, eu acho que essa dinâmica de reconhecer e ser reconhecido, né? E aí, quando você fala dessa exploração do sofrimento alheio e dessa instrumentalização, certamente ela ocorre, né? A crítica a ela, eu acho que é fundamental, e crítica exatamente por essas pessoas afetadas ou concernidas, né? Nessa perspectiva de justiça, olhando para a primeira pessoa, essas pessoas, se quer de fato uma emancipação, a elas deve ser dado condições reais e afetivas para se expressarem e condições reais e efetivas de diálogo para o entendimento mútuo. Se eu quero fazer uma boa representação para você, qual é a boa representação para você? Né? Então, assim, essa dimensão de lidar com essas pessoas ou grupos numa dimensão de primeira pessoa, né? Retoma um pouco o que a Danila e a Janine colocaram, assim, de tomar as pessoas não como objeto de justiça e definir por eles o que seria boa representação, o que seriam os direitos, o que seria uma condição adequada, mas chamá-los a fazer essas definições, né? E aí também não há uma perspectiva, eu também não adoto a perspectiva que isso seria suficiente, mas uma perspectiva de entendimento mútuo, né? Eu acho que você coloca um problema aí, né? As pessoas que lutam por justiça em nome do outro, né? Em alguns casos, como diz, né, uma pesquisadora, é a segunda melhor opção. Se essas pessoas são extremamente vulneráveis, né, e que se de fato não têm condições de expressar na primeira pessoa, talvez o primeiro melhor opção é que alguém defenda
que aquelas pessoas vivem numa situação de vulnerabilidade, de injustiça, que é preciso mudar as leis, que é preciso protegê-las, desenvolver formas mais justas de interação. Se elas não podem falar por elas, uma segunda melhor opção, né, são esses agentes de advocacy, ou esses agentes que falam e agem em nome dos outros. Bom, obrigada, Rosilei. Agora chegaram 3 questões aqui. E aí eu perguntaria se você se opõe a que a gente faça blocado, já que a gente já está com o tempo estourado. Dá para... Tá. Então, assim, primeiro, professora, como vê os tensionamentos entre diferentes grupos que, em tese, teriam como foco uma luta comum em ambientes como as redes sociais? Observo conflitos expressos em posts no Facebook entre grupos de feministas e grupos de mulheres prostitutas ou trabalhadoras do sexo. As lutas por reconhecimento não caminhariam ou deveriam caminhar em um mesmo sentido? Essa é uma das questões. A outra. Como os mídias, mesmo tendo que lidar com a correria do dia a dia nas redações, podem abordar as lutas por reconhecimento de maneira a contribuir com os ideais de autorrespeito, autoconfiança dos grupos? Como repórter, como posso contribuir com as lutas por reconhecimento? E, por fim, recentemente foi divulgada uma pesquisa de caráter sociológico que fez a medição, numa escala de 0 a 10, da propensão da sociedade brasileira em endossar posições autoritárias. O índice foi de 8,1, isto é, ficou na categoria submissão a autoridades. A pesquisa é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Diante disto, de uma sociedade submissa a opressões, como se configuram as lutas por reconhecimento? Como pensar a teoria do reconhecimento para uma sociedade mais sujeita à obediência institucional? Só isso, né? Só isso. Upa! Excelentes questões. Muito boas. Eu acho que eu vou começar pela última, né? Então, numa sociedade autoritária, aliás, que é submissa a autoridades institucionais, como lutar por reconhecimento? Realmente é um impasse no sentido de que é exatamente a sociedade que mais precisa da luta pelo reconhecimento. Quando a gente pensa que o reconhecimento não é uma dádiva, né, o reconhecimento não é algo que se conquista individualmente, isoladamente, mas que é um processo que envolve opressores e oprimidos, dominadores e dominados, exploradores e explorados, né, transformar essas lutas em projetos coletivos e transformar as mentalidades e os padrões de reconhecimento faz com que essas lutas sejam tão mais necessárias e tão mais pregnantes, né? Então, a importância dessas lutas. Eu só vou fazer um reparo que eu acho que o Brasil é um país muito peculiar, em certos sentidos. Sim, eu endosso essa visão de que nós temos uma herança autoritária, né, e uma dimensão pouco igualitária na dimensão da cidadania pelas nossas próprias, pela nossa Constituição histórica, constitucional, diferentes momentos, né, de autoritarismo, etc. Mas, ao mesmo tempo, é um país com muito ativismo e muita mobilização. Eu lembro que eu fiz o pós-doc num departamento de sociologia, no Boston College, de um grupo que
sempre esteve engajado, isso é raríssimo nos Estados Unidos, eles próprios se chamavam os estranhos no ninho, porque nos Estados Unidos a academia e os professores não se confundem nem com ativista, nem com pessoas com mobilização social, intervenção social. Eles falavam assim, nos congressos nós somos mal vistos, algumas reuniões a gente fecha a porta aqui, porque o pessoal geral, né, o padrão nos Estados Unidos, os acadêmicos não são os ativistas. E esse grupo era extremamente ativistas, davam consultorias, participavam de movimentos, faziam cartazes. É o grupo do William Gamson. Então, e eles me falavam sempre isso, assim, você não tem noção do como que a gente olha para o Brasil, que a gente não entende como que vocês podem ter tantos grupos mobilizados com graus extremos de sofisticação nas mais diversas condições e num grau de vulnerabilidade profundo e, ao mesmo tempo, com ativismo, consciência política, atividades nacionais de mobilização. Como é que vocês conseguem isso no país de vocês? Que aqui no Brasil, lá eles falando, aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de pessoas sem teto, é aquela pessoa que está deitada no chão, que desistiu da vida e que deixa a vida, né, sem a menor possibilidade de agência, e que você chega ali para assistir. Ela fala assim, não tem o que fazer a não ser assistir, tentar dar um mínimo de dignidade para essas pessoas. E falava assim, vocês lá no Brasil têm um movimento do sem-teto nacional, que tem Facebook, que tem lobby no Congresso, extremamente forte, extremamente articulado, a gente entra aqui, vê a manifestação deles e etc. Como é que vocês conseguem isso no Brasil? Eu falei assim, não só isso, mas vários outros movimentos, né? Movimentos que a gente pode, aí, sem terra, uma pluralidade que eu acho que é muito saudável para qualquer sociedade, ter grupos articulados que buscam participação política, que se sentem engajados, que, a despeito das nossas classes políticas ou, né, dessas contingências da ampliação dos direitos, de políticas públicas, dessa dificuldade, né, de ter uma estabilidade maior nessas conquistas ou nesses processos de redistribuição de oportunidades, de recursos, etc., há uma consciência e uma articulação muito potente. Então, assim, por isso que eu disse, eu vou fazer um reparo, porque se temos, sim, né, uma mentalidade de uma certa submissão ao autoritarismo e uma mentalidade, né, de um certo conservadorismo que se opõe a essas transformações sociais, eu acho que temos um ambiente muito propício para esses confrontos e para essas transformações. E essas transformações, às vezes, se dão num prazo muito curto, né? Será que não é exatamente isso que faz com que elites, né, e grupos associados a privilégios também reajam, né, de maneira mais contundente? Não é a força que é demonstrada por todos esses grupos, né, e todas essas demandas por reconhecimento e que vamos em frente, né? E aí eu passo para as outras questões, né, desses grupos, né, dos posts de grupos de feministas, de profissionais do sexo. Eu acho que pensar em termos de luta de reconhecimento significa pensar que há formas distintas de autorrealização e que, portanto, cabe a esses grupos dizer o que é valoroso para eles, como querem ser reconhecidos, e inclusive dentro de grupos. Muitos grupos que, às vezes, se pretendiam homogêneos, né, mas que existiam ali algumas lideranças que invibilizavam outras, esses grupos se subdividem. Né? E a liberdade de pertencer e não pertencer aos grupos é fundamental. De dentro do grupo dizer, olha, dessa pauta eu não compartilho, esse valor não responde aos meus anseios. E se chega a um ponto, vou fazer um outro grupo, né? Isso para a democracia é maravilhoso.
né, o respeito das diferenças internas e o respeito de associar-se e dissociar-se, né? Valorizar e respeitar a dissociação é um valor profundo na democracia. Muitas vezes é uma outra forma de dominação que vem transvestida, né, de todos juntos, né, temos aqui uma pauta, vamos nos fortalecer, não pode haver dissidência e etc., que é uma forma de coibir esse respeito profundo às diferenças e às formas de autorrealização e de individualização que devem ser respeitadas e valorizadas, né? Tanto de individualização quanto uma inclusão mais ampla e diversificada na sociedade. Então, essas lutas que se dão, né, entre grupos feministas, profissionais do sexo, mulheres de cores negras, diferentes segmentos, eu vejo como saudável desde que haja o respeito e uma boa vontade numa compreensão mútua, né? Eu acho que, às vezes, isso é algo curioso, porque muitas vezes grupos que lutam por liberdade e por respeito são profundamente desrespeitosos e autoritários com os outros, tanto com aqueles que são vistos como inimigos, que é mais compreensível, mas às vezes como grupos que se veem dissidentes, né, que não endossam aquilo que certos líderes ou certos grupos mais hegemônicos querem fazer como uma pauta única, né? Então, eu acho que a democracia tem sempre que valorizar a diferença, a escolha das pessoas como legítimas, como adequadas, e abertos a um diálogo comum para o entendimento, né? E, novamente, né, uma das observações da teoria do reconhecimento não é porque certos grupos ou certas pessoas demandam algo como valoroso, porque, de primeiro, deve ser acatado sem um escrutínio, né, sem um diálogo, sem uma tentativa de mostrar possíveis implicações, possíveis danos, possíveis prejuízos. Faz parte da sociedade um projeto colaborativo e cooperativo de maneira ampliada, né? Se nós concedermos a autoridade última às pessoas a definir o que é ou o que não é injustiça, caímos num puro sectarismo. Não há mais o que conversar, né? Eu acho que é tão danoso quanto dizer cada um leva a sua vida, estão todos bem como estão, né? Não é possível. Se a gente pensa dessa maneira intersubjetiva, a autorrealização das pessoas depende, né, da colaboração e da corresponsabilização dos outros. A questão da vulnerabilidade que o Leandro trouxe é fundamental nessa questão, né? De alguma forma, somos todos vulneráveis. Então, se não partirmos dessa perspectiva da vulnerabilidade para realizar nossos projetos e respeitar aquilo que é demandado pelos outros, todos nós estamos em perigos. Por isso que a democracia atualmente está em perigo e estamos todos implicados, porque se não há esse respeito fundamental, se eu clamo por respeito e por liberdade e autonomia, mas grito com o outro, desrespeito e não quero nem ouvir, estamos todos em perigos, ninguém ganha. Me pareceu só que ficou uma questão sem ser respondida, que era justamente como lidar com isso profissionalmente, né? Pois é, então a questão, né, como posso contribuir para as lutas por reconhecimento sendo jornalista. Eu acho que a teoria do reconhecimento nos coloca numa posição de humildade, né? Humildade no sentido de ouvir atentamente o outro e humildade de saber que não temos a verdade nas nossas mãos, né? E que sempre podem surgir novas opções, novas ideias, novas respostas que desconhecemos, que não antecipamos. Então, se a gente pensa, né, de que
tanto a justiça quanto a democracia, a definição do problema, a definição das melhores formas de solução dos conflitos é construída verdadeiramente por todos os implicados, né, eu acho que isso nos coloca profissionalmente, como professores, como jornalistas, como assistentes sociais, numa posição de procurar conhecer genuinamente como o outro pensa, como o outro sente, conceder espaço e pensar que somos todos partícipes, né, de um projeto de democracia, de emancipação, de justiça, que nos corresponsabiliza como uma coletividade, né? Então, eu acho que a dimensão moral e ética, pensando dessa forma, né, ciente das nossas vulnerabilidades e da importância da participação nesses projetos coletivos, faz diferença, faz diferença. Né? Então, de maneira, às vezes, pequena, né? Mas esse tipo de postura, eu acho que cria o espaço para que essas demandas sejam verdadeiramente compreendidas, né, ouvidas, e o potencial transformativo não está só na mão do jornalista, né, não está só na mão. Então, eu acho que isso é a resposta para essa pergunta nada simples e da maior importância. Bom, gente, nós infelizmente chegamos ao fim, a gente ficaria aqui horas ouvindo a Roseli. E por isso mesmo, pela oportunidade dessa conversa tão frutífera, tão enriquecedora para todos nós, a gente agradece muito, muitíssimo, né, em nome do Compoa, em nome do PPG-Com, agradecemos muitíssimo essa sua disponibilidade para estar conosco um dia inteiro aqui, né? E sem dúvida, nós saímos daqui diferente do que entramos nessa sala, justamente por conta desse enriquecimento todo, dessa abertura de horizontes, e por isso a gente agradece profundamente. Esperamos que você volte em breve. Eu não podia deixar de falar que a felicidade é minha, né? Eu que sou feliz, eu que sou privilegiada, eu que estou feliz aqui de estar em Belém, no meio de pessoas tão queridas. Eu agradeço profundamente a vocês todos. Muito obrigada. Vai ter o lanche? Bom, então eu convido todos agora para o lanche, que agora sim está servido lá fora. Tá bom? Vamos nos confraternizar lá fora, tomar um café. Vamos, bora tirar. Olha, eu quero chamar todos os Compoas para tirarem uma foto aqui com a Roseli. Não, tô tranquila. Eu vi. Não, tranquila. Se eu tiver, pode, tranquilo, que eu como em qualquer lugar, porque eu não tenho pudor nenhum. Nós somos duas. Ela disse. Pode vir. Então temos nomes. Vamos lá, gente, venham tirar foto, vamos lá. Todo mundo. Não, mas você pode participar. Vamos lá, gente, todos os Compoas. Então, oi? Já encerrou, eu espero que sim, não sei, senão a gente dá um...